amigas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal, entendeu? No meu canal iniciante. E antes de tudo, eu quero agradecer a vocês pelo engajamento do primeiro vídeo, que vocês foram, assim, babado no engajamento, entendeu? Vocês super abraçaram a ideia aqui do meu canal, vocês que me incentivaram a criar o canal, vocês deram um nome nesse engajamento. Só sei que eu tô amando gravar aqui vídeos mais longos pra vocês e deixar avisado aqui que vai ter vídeo toda terça e toda quinta às 6h30 da noite. Tá? Então, vamos pesar o clima no vídeo de hoje, porque no primeiro vídeo eu lembro que eu vim aqui muito alegre contar pra vocês que era meu primeiro vídeo do canal e contar alguns tópicos da minha vida. E dentre esses tópicos foi o dia que eu apanhei na escola e me tacaram pedra na saída. Tudo começou na escola, obviamente, né? Gente, brincadeira. Eu tinha mudado de escola e eu tinha estudado numa escola a minha vida toda eu estudava nessa escola. Então, tipo, todo mundo já me conhecia, todo mundo já sabia que eu tinha um câncer na infância, que tal, que afetou a minha aparência, tal, que eu era mais delicada, que eu era mais feminina, sabe? Afeminada. Então, todo mundo já estava acostumado com a gatinha do poder, entendeu? E aí, assim que eu mudei de escola, eu lembro que no primeiro dia eu cheguei na escola e tava todo mundo no pátio. A escola toda tava no pátio, porque era o primeiro dia de aula. Então, tava todo mundo formando pra cantar hino nacional, pra entrar pra sala. E aí, eu cheguei com a minha mãe e minha mãe falou, nono ano. E aí, acho que era inspetor, alguma coisa da escola, falou, aqui. Aí, apontou com a filha e todo mundo da escola olhou. Sabe quando tá todo mundo e vira assim pra tua cara? Gente, eu me senti a criatura mais estranha daquela escola. Não que eu não fosse, né? Na época eu era muito esquisita. Mas enfim, eu não mexia com ninguém, sabe? Ninguém falou comigo nesse primeiro dia de aula. E, tipo, os professores perguntavam o nome, não sei o que lá. E eu respondia. E todo mundo já ficou assim pra mim, tipo, tô sentindo uma leve crocância de açúcar nessa pessoa. Tipo, será que é? Na época eu não tinha transicionado ainda, né? Porque, pra quem não sabe, eu sou uma mulher trans. Todo mundo, tipo assim, me olhando esquisito já. Ai, foi o primeiro dia de aula, foi o segundo dia de aula, foi o terceiro, foi uma semana. E, tipo, ninguém falava comigo, sabe? E eu fiquei, mãe, eu quero sair dessa escola. E minha mãe achava que era birra, porque a outra escola eu já conhecia todo mundo e tal. Só que não era, sabe, gente? Quando você se sente ali deslocada no local e, tipo, ninguém fala com você e quando te olham torto, sabe? Era isso que eu sentia. E na hora do recreio, eu ficava dentro da sala de aula, sabe? Então chegou até mim que nesses recreios que eu ficava dentro da sala de aula, ficavam falando sobre mim, sabe? Ai, chegou um esquisito lá no nono ano, não sei o que, não, eu nem sei dizer. Gente, era um capeta naquela vida, sabe? Todo mundo queria descobrir porque eu era feminada e porque eu tinha aparência diferente de todo mundo. Mas enfim, eu não tinha aberto minha boca pra ninguém, eu não tinha falado pra ninguém que eu era uma pessoa trans, eu não tinha falado pra ninguém que eu tinha tido um câncer na infância que afetou a minha mandíbula e tal, e não, sabe? Não fico dando esse discurso, sabe por quê, gente? Porque muitos me falam, mas você tem que avisar pras pessoas que você teve um câncer, que a sua aparência é devido a um câncer, porque aí as pessoas não vão ser tão cruéis. Mas, tipo assim, se eu aviso, as pessoas vão se maquiar, sabe? Então eu gosto de saber a intenção da pessoa comigo. Se a pessoa for escrota comigo antes de saber que eu tive um câncer na infância, essa é a índole, esse é o caráter da pessoa. Aí se eu chego e todo mundo, oi, tudo bom? Então, minha aparência é assim porque eu tive um câncer. A pessoa vai ter todo um cuidado pra falar comigo, sabe? E eu não sou especial, eu não gosto desses tratamentos especiais como se eu fosse uma doente, sabe? Porque eu tô curada, graças a Deus. Mas, enfim. Aí o inspetor falou pra mim, então, né, você não pode ficar dentro da sala de aula assim o recreio todo. Você tem que sair, você tem que interagir. Tá, comecei a sair no recreio, mas tipo, eu não interagia, não falava com ninguém. Sabe aquele recreio que tá todo mundo ali em uma panela e você tá ali? Gente, eu odeio essa sensação de se sentir excluída ou se sentir observada em lugares públicos, sabe? Mas enfim, eu lembro que chegou uma querida, né, que eu já conhecia da minha infância, na minha sala de aula, e aí a gente, nossa, você tá aqui, não sei o quê, e aí a gente começou a conversar. E aí tivemos que fazer um trabalho em grupo, um trabalho em dupla, eu não lembro muito bem o que era, e ela pegou o meu número. E aí no meu status do WhatsApp, na época, né, eu postava muitas coisas no status, e dentre elas eu postava memes LGBTs, sobre pessoas LGBTs, afirmando que eu era uma pessoa LGBT. E aí no dia seguinte que ela chegou na escola, que eu cheguei na escola, ela não tinha chego ainda. Então, quando ela chegou, ela já foi direto na roda de pessoas, tipo, nem falou comigo, ela já foi direto numa roda de pessoas, avisar, tipo, ai, olha aquele, tipo, e sussurrando, sabe? Mas sabe quando a sala, ela não era muito grande, também não tinha muitas pessoas, então, tipo, quando tava todo mundo sussurrando, e eu lá do outro lado da sala, porque, tipo, sentava todo mundo de um lado e eu sentava aqui, sabe? Tipo, ficava todo mundo aqui e eu aqui sozinha numa fileira. E aí, eu escutava que eles estavam sussurrando, e eu, tipo, pô, será que é sobre mim?
sabe? E aí na hora veio o meu status na minha mente, eu falei, deve ser sobre mim. E aí todo mundo, eu te falei, que não sei o que não sei o que lá, pererê, pão duro, não. E falando, sabe, julgando meio. E tinha um garoto, assim, ai, é via essa porra, chega perto não. E aí teve uma outra menina que falou, e aí, o que você tem a ver com isso, sabe? Tipo, a vida não é sua, a vida é dela. E aí eu, pelo menos alguém com senso aqui nessa sala, né? Eu lembro que eu virei o comentário da escola a partir daí, que tinha chegado um vídeo na escola deles. Sabe, porque eu acho que aquela escola ali, eles eram muito unidos, tipo, todo mundo se conhecia ali desde a infância, sabe? Tava todo mundo ali. E eu cheguei depois. Então, tipo, não tinha nenhuma pessoa LGBT, nenhuma pessoa diferente deles ali naquela escola. Então, eu fui a primeira. E eu carreguei esse fardo de ser a primeira. Então, eu sei que a partir daí, a minha vida naquela escola tinha virado um inferno, porque todos os garotos ficavam fazendo piada, todos os garotos soltavam piadinha, e, tipo, eles não tinham nem a pachorra de esconder que a piadinha era sobre mim, sabe? Eu lembro que uma vez a gente tava numa aula de ética, e aí a gente tava falando sobre animais, tal, né? E aí um menino, tipo, eu tava sentada virada pra frente, enfim, um menino X, eu tava sentada pra frente, ele, viado, e apontou pra mim. E aí o professor até falou, não, que isso, não sei o que, para com isso, não se faz, não. Aí deu uma palestra ali, mas como era 2019 e as pessoas estavam, se você vai machucar o outro ou não, a gente xinguei, desculpa, nem sei se aqui no YouTube pode xingar, mas enfim, as pessoas não estavam nem aí se iam magoar a outra ou não. Ninguém ligou, sabe? E aí eu lembro que essa menina que me defendeu na escola, ela passou a conversar mais comigo e, tipo, falar comigo. A gente virou super amigas, sabe? E tinha uma outra menina ali naquela sala de aula que todos os meninos passavam a mão nela. E eu achava aquilo um absurdo. E, tipo, ela não gostava. E ela ia falar com a diretora, ia falar com o inspetor, ia falar com o professor. E os professores ficavam, ai, fazer o quê, né? Tipo, não pode fazer nada, nega. Sendo que os meninos estavam, tipo, assediando ela, literalmente. E eles, tipo, ai, nega, tem que ver o que a gente vai fazer. E nunca faziam ai, xinguei de novo. Mas enfim, eu, essa menina que me defendeu e essa menina que era assediada, viramos um trio ali na sala e, tipo, e éramos inseparáveis. Mas isso é mais pra frente da história. Gente, eu odeio banheiro de escola. Eu sempre odiei banheiro de escola. Desde que eu vi aquele clipe da Pablo Vittar de Indestrutível, que o povo massacra gay no banheiro. E eu achava que isso nunca ia acontecer comigo. E eu lembro que quando eu entrei no banheiro, tipo, a gente estudava no andar de cima. E aí eu fui no banheiro no andar de baixo. E não sei, gente, aquela escola era um mausoléu, porque, tipo, os alunos saíam da sala na hora que eles quisessem, sabe? Tipo, dane-se o professor que tá na sala e nenhum professor fazia nada, sabe? Tipo, era um descaso com a gente, aluno, enorme, sabe? Porque, tipo, parecia que a escola não tava preparada pra receber alunos diversos. E aí eu entrei no banheiro e aí entraram logo após de mim. Tipo, eu não cheguei a ver a cara de todos os meninos que me bateram, porque, tipo, eu apanhei, né, obviamente. Se eu não me engano, porque isso foi em 2019, eram de 4 a 5 meninos que me bateram. Eu só lembro de receber soco nas costas. Tipo, gente, o soco foi tão forte que eu caí no chão. E aí começaram a me chutar, tipo, ai, viadinho, não sei o que, não sei o que lá. E aí, assim que me acabaram de me bater, eu tava virada, caída no chão pra parede. E aí falaram, se você falar pra alguém, você vai se na nossa mão. E aí eu falei, cara, eu não posso falar isso pra ninguém, né? Eu, tipo, tenho que guardar, apanhar e engolir calada, bem sunshine, bem quietinha. E aí, enfim. E aí eu esperei um tempo, os meninos saíram, não vi quem eram. Enfim, eu tenho leves borrões na minha mente. Eu não sei se o meu subconsciente deletou esse episódio da minha mente. Mas enfim, gente, eu não vou assim lembrar de tudo que aconteceu naquele dia. Eu lembro de flashbacks, sabe? Aí depois que eu esperei os meninos saírem e tal, que eu vi que eu estava sozinha no banheiro, gente, eu lembro que eu entrei na cabine e eu chorei tanto. Mas tanto, que eu fiquei, tipo, papo de 1 hora no banheiro, sabe? E como eu era aluna esquisita, aluna nova e aluna estranha que ninguém entendia, sabe? Porque não falava com ninguém, que não interagia com as pessoas, todo mundo cagou, sabe? Se eu tava 1 hora, se eu tava morta, se eu tava viva no banheiro, ninguém queria saber, sabe? E aí, quando eu voltei pra sala de aula, já era hora de ir embora. Então, lembro que eu peguei minha mochila, gente, minha cara tava tão inchada naquele dia que eu chorei tanto. E aí eu peguei minha mochila e fui embora, tipo, pro caminho que eu sempre faço, sabe? Esse caminho que eu faço pra ir embora, eu tinha que passar por um beco. E o beco, tipo assim, independente da hora que for, o beco nunca tá cheio, o beco sempre tá vazio, sabe? Esse beco existe até hoje. E aí, eu passando por esse beco, tipo, gente, um beco parece até um mausoléu também, sabe? Parecia que tudo tava assim caminhando ali naquele dia pra acabar comigo. Gente, nesse beco tem 2 entradas pro beco, sabe? Uma mais perto e uma mais longe. Então, tipo, eu sempre entrava na mais perto, porque era mais perto pra mim,
sabe? E aí que nisso que eu entrei na primeira entrada, eu passo pela segunda entrada até entrar no beco. E assim que eu passei pela segunda entrada, eu vi um monte de menino da minha sala, e até menino que não era da minha sala, entrando nessa entrada do beco. Eu falei, oxe, eles nunca passam por aqui. Enfim, amigas, problemas técnicos aqui na iluminação. Se a iluminação tiver dado uma diferença, é porque agora eu liguei só uma luz, tinha duas luzes ligadas pra mim. Mas enfim, passando ali no beco, os meninos da minha sala desceram pelo beco e eu já estranhei, porque tipo, eles não iam ali. E aí, tipo, eu lá no meio do beco já eu sinto alguma coisa batendo aqui na minha canela, sabe? Porque eu tava de calça, mas eu senti alguma coisa. E aí eu, tipo, fui andando mais devagar e olhei pra trás. Eu vi, tipo, uma pedra vindo em minha direção. Gente, eu só sei que nessa hora eu corri tanto, que aí eu cheguei na minha rua, mas, tipo, acertaram algumas pedras em mim. Tá indo do beco, já é a rua da minha casa. Então, nisso que eu cheguei na rua da minha casa, todo mundo ali já me conhecia, sabe? E tinha gente na rua, porque, tipo, meio-dia, né? Então, os meninos já voltaram correndo com tudo. Tipo, eles me seguiram até certo ponto. Quando eu passei da saída do beco, eles voltaram. E aí, gente, eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa, não tinha ninguém em casa, só tinha eu e meu irmão. E aí, eu e meu irmão, tipo, ele não ficava muito em cima de mim perguntando, como que foi a aula, tal, não, porque, tipo, dane-se, né, você tá estudando, vai estudar mesmo. Enfim, amigas, nesse dia, eu cheguei em casa, eu lembro que eu chorei. Nossa, chorei tanto. Mas eu tinha que disfarçar, porque eu não estava sozinha em casa. E aí, como eu não tinha coragem de contar pra ninguém, porque eu não tinha muita abertura com a minha família pra falar sobre meus problemas, e minha mãe achava que tudo era um drama da minha cabeça, essa parte da escola por eu não querer ir pra escola, eu escrevi uma carta e, tipo, nessa carta eu não lembro que eu tinha botado assim na frente da carta, eu lembro que eu tinha botado assim, alguma coisa relacionada a morrer. E por um descuido, gente, que eu não queria contar pra ninguém, eu só queria desabafar e minha forma de desabafar era escrever. E eu lembro que por um descuido, eu deixei essa carta em cima da cama e fui me arrumar, porque eu tinha curso. Então, tipo, mesmo apanhando, você vai pro curso, querida, vai sim pro curso. E aí eu lembro que meu irmão viu a carta e perguntou, o que que é isso? Eu falei, nada. Aí ele, por que tá escrito isso? Aí eu, tipo, só escrevi. E ele, deixa eu ler. E eu, não. E ele, deixa eu ler. E aí eu comecei a chorar. E aí eu, tipo, não tinha mais como esconder, né? Ele, por que você tá chorando? Aí eu, por causa disso, não sei o que lá. Tipo, não cheguei a contar que me bateram na escola, contei a parte que estavam fazendo, né? Bullying comigo na sala de aula, porque, tipo, se eu contasse que eu apanhei, meu medo era apanhar de novo, sabe? E apanhar pior. Porque, tipo, quando eu apanhei, eles preservaram o meu rosto de uma certa forma. Eu apanhei mais nas costas, tipo, levei chute nas costas, enfim. Whatever. E aí, meu irmão pegou, ligou pra minha mãe e tal, não sei o que. E a minha mãe, na época, gente, ela era muito, tipo assim, ríspida, muito. Os pensamentos dela era de uma pessoa sem noção. E aí, a minha mãe falou, não, amanhã a gente vai lá na escola conversar, que não sei o que lá. E aí eu lembro que no dia seguinte não foi nem foi a minha mãe que foi na escola ou foi meu irmão. Meu irmão me levou na escola e acho que ele comentou com o diretor, com a diretora, e minha mãe foi lá depois, não sei o que. Só sei que no meio da aula entra o inspetor na sala de aula e fala, fulano e ciclano, depois do final da aula eu quero falar com vocês. E aí todo mundo já me olhou, tipo assim, é alguma coisa que você fez, né, sua travesti louca? E eu, gente, eu não fiz nada, sabe, gente, meu cu não passava um Wi-Fi. E aí, nisso que os meninos foram falar lá com a diretora, eu lembro que o professor tinha saído de sala, e aí veio um monte de menino pra cima de mim. Eu acho que eles estão indo lá porque eles falaram aquilo pra você. Você falou alguma coisa pra alguém? Eu falei, tipo, não falei pra ninguém. Menti, né? Aí, não, eu acho que é por causa disso. Não, eles são... Aí veio as meninas, né, que me defendiam, que eu falei que lá na frente a gente viraria super amigas. Eles foram sem noção, eles têm que, né, receber a punição, não. E aí ficou por isso mesmo. A gente ficou na suposição de que era isso, no caso elas, né? Eu já tinha certeza de que era isso, que o diretor tinha conversado com eles. Aí eu só sei que quando os meninos voltaram pra sala de aula, eles vieram assim em cima de mim, desculpa, tá? E sentaram na cadeira. Tipo, depois disso, não pararam os comentários. Eu só sei que eu não apanhei de novo, graças a Deus. Mas, tipo, os comentários continuavam de uma forma mais velada, sabe? Entre eles ali, nunca diretamente a mim. Eu lembro que uma vez, eu no recreio, chegou uma menina de outra sala, tipo, nunca tinha nem falado com a menina. Amiga, é verdade que você é... E eu, tipo... Amiga, isso não, né? Tipo, eu sou assim. Não seja isso não, sabe? Tipo, eu sou crente. Como é que ela falou? Alguma coisa relacionada a demônio, sabe? Tipo, não faz isso, sabe? E eu, tá, obrigada pelo conselho. Tipo, vou deixar de ser quem eu sou só porque você é crente.
E aí ela saiu, sabe? Então, tipo, essa escola, esse ano na escola foi muito punk pra mim, porque, tipo, eu apanhei na escola, eu sofri tudo isso. Porque depois disso que eles pediram desculpa, os comentários não pararam, os comentários continuaram. E até hoje eu bato de frente, ou passo por um dos agressores que me bateram na escola, na rua, assim, sabe? E a gente nem se olha. Mas enfim, gente, depois disso eu virei amiga daquelas duas meninas que começaram a me defender de todos e todos. E a sala toda ficou de cara de cu pra elas, sabe? Tipo, elas falavam com todo mundo da sala. Foi elas se aproximar de mim que todo mundo da sala meio que parou de falar com elas, sabe? Tipo, o ano delas foi só eu e elas. Mais ninguém, porque todo mundo tinha bode da nossa cara por algum motivo. Porque o motivo eu não sei, sabe? Porque eu nunca fiz nada pra ninguém dali. Eu poderia ter pegado e humilhado um por um, porque quando eu quero minha língua é muito ferina, poderia, mas eu tava em um ambiente que eu não conhecia, que eu já vi que ali eu não podia, sabe? Porque a partir do momento que eu tomei o primeiro soco nas costas e me ameaçaram, se você contar, você tá na nossa mão, eu sabia que ali eu não podia, sabe? E aí eu lembro que também pro final do ano, teve uma vez que um menino brincou alguma coisa comigo, tipo, eu fui beber água e o bebedouro era em frente à sala. E foi alguma coisa que o menino falou, tipo assim, caraca, tu engole tudo, um negócio assim, uma brincadeira, né, enfim. Que aí eu já tava mais acostumada com aquelas piadinhas, com aquele pessoal daquela escola e tal. Então, tipo, não era muita novidade pra mim. E aí o diretor não, gente, eu tô falando muito diretor, mas a diretora era uma mulher e esse homem era inspetor da escola. E aí ele tava passando na hora e ele falou, pô, não faz essa brincadeira não, você sabe que na época era ele, né? Você sabe que ele não gosta. E aí o menino falou, pô, desculpa. E aí eu entrei pra sala de aula e falei, não, tá de boa. E aí nisso que eu sentei na cadeira, o inspetor, como era amigo de todo mundo ali, todo mundo gostava dele, ele fez uma cara tipo assim pro menino, né? Tipo assim, eu tô brigando só porque eu passei aqui, eu preciso brigar. Mas se não fosse por isso, eu não ia brigar. Porque, tipo, todo o assunto que acontecia naquela escola, eles meio que pareciam que não estavam preparados pra resolver esse tipo de problema, sabe? E eu acho que, assim, a partir do momento que você tá trabalhando numa escola, você tá trabalhando com pessoas, com adolescentes, com crianças, você tem que saber resolver, não saber resolver os problemas, você tem que saber lidar com eles, sabe? E como eu fui a primeira pessoa LGBT ali, assumidamente, que passou pela escola, eu comi o pão que o diabo amassou ali naquela escola e ninguém sabia fazer nada pra me ajudar, sabe? Ninguém sabia resolver o meu problema. Então, depois daquele ano, nossa, gente, eu nunca mais passei na rua daquela escola, eu tenho pavor daquela escola. Isso aconteceu comigo em 2019 e eu só fui ter peito e boca e coragem pra abrir isso pra 2023, foi 2023? Foi em 2023, quando eu já tava em outra escola. E aí eu contei, né, o motivo de eu não gostar de ir tanto no banheiro. Porque, tipo, depois desse episódio, eu já não gostei muito de ir em banheiro público, sabe? Porque na época eu usava o banheiro masculino. Então eu contei, né, porque eu não utilizava muito o banheiro por causa desse meu trauma. E aí as meninas na escola, não, e você vai no banheiro feminino junto com a gente. Mas eu tinha pavor de passar em qualquer porta de banheiro, seja ele feminino, o de professores, o de masculino, tipo, não passava, sabe? Demorou muito pra eu perder esse meu trauma. Até hoje eu tenho um leve receio de entrar em banheiro público e acontecer alguma coisa comigo. Mas graças a Deus, tirando esse episódio, eu nunca tive problema em banheiro nenhum. Então, amigas, esse foi o vídeo um pouquinho pesado, o assunto de hoje, mas acho que necessário, sabe? Se vocês vão conhecer minha história, eu preciso falar tudo pra vocês. Então, se você gostou do vídeo, enfim, gente, do vídeo, não do conteúdo, porque o conteúdo é um pouco bem pesado, sabe? Mas se você gostou do vídeo, dá aqui o seu like, se inscreve aqui no canal e me siga nas minhas redes sociais, que no primeiro vídeo eu esqueci de deixar aqui pra vocês. Mas nesse vídeo eu vou deixar aqui minhas redes sociais, aqui no vídeo e aqui na descrição também, pra quem quiser me seguir e acompanhar um pouco mais do meu dia a dia. Um beijo e até quinta, gente!